Ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama, é aquele que quer só o bem para nós. Deus, nós já sabemos quem é Deus. Ele é o nosso Pai, o Pai de amor, e nenhum pai quer o mal para o seu filho. Ele só quer o bem. Deus, Ele nos tirou das trevas. E nós precisamos entender. Se Ele me tirou das trevas, é porque Ele não quer me ver em nenhum lugar que não agrada a Ele, em nome de Jesus. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a luz, para que Ele pudesse cuidar de cada um de nós. Enquanto estávamos nas trevas, Jesus, Deus, eles não podiam fazer nada por nós, não ouvia as nossas orações, não ouvia os nossos clamores. Mas hoje, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações e Ele responde a cada uma delas, no nome de Jesus. Porque a natureza do nosso Pai é amor. E todo aquele que tem amor no seu coração, Ele quer ver alguém feliz, alegre, contente, amando uns aos outros. E foi para isso que Ele nos escolheu, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis e andar diante dEle com o coração cheio de amor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é: Jesus faz do nosso lar um lugar de paz. Ele faz do meu e do seu lar um lugar de paz, de harmonia, em nome de Jesus. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmos 34. E vamos começar a palavra de Deus nesta noite, por aqui, em nome de Jesus. Salmos 34. Pode pegar o versículo primeiro, e nós vamos até o versículo de número 15, por aí. Amém, amados? Os Salmos é fácil de achar. Quem tem o celular acha mais fácil ainda. Glória a Deus. Se tiver calor, é só pedir que a gente liga o ar-condicionado, irmãos, os ventiladores. Já vou profetizar o ar-condicionado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Aqui no capítulo 1 do versículo 34, o salmista começa falando assim: louvai ao Senhor em todo o tempo. Esse é o papel do povo de Deus, louvar o Senhor todo o tempo. Louvai ao Senhor todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O salmista confessou isso. A minha alma se alegra no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e exultai, exaltemos o seu nome. Aí ele começa aqui no quadro, ele diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Veja só, dá uma paradinha aqui, nós vamos continuar lendo. Aqui o salmista está dizendo que ele buscou o Senhor e Deus o respondeu. Todos nós, quando entramos na presença de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus, nós já aprendemos e reaprendemos isso daqui. Quando nós, só tem um jeito de se entrar na presença de Deus e de falar com Deus. Só tem um jeito. E também não é todo mundo que pode falar com Deus. Só fala com Deus quem é filho dele e anda na obediência da sua palavra. A igreja de Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus e falar com Deus. E aí, irmãos, muitas das vezes nós oramos intensamente querendo uma resposta de Deus e não recebemos. E muitas das vezes a pessoa fica se perguntando: mas por quê? Por que que Deus não me responde? Por que que Ele não me ouve? Lógico que Ele ouve. Ele ouve todas as nossas orações. Nós precisamos, no momento que nós oramos a Deus, nós temos que crer 100% que Ele já ouviu a nossa oração.
Quando nós cremos desta forma, nós não duvidamos. E se não tem dúvida, Deus responde. Mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo do Senhor. Tem momentos, tem problemas que nós oramos e as coisas acontecem imediatamente. Tem outras que demora mais um pouquinho. Mas Deus não demora, Ele age no tempo certo. O que nós não podemos é duvidar ou achar que Ele não está nos ouvindo. Ele ouve todas as minhas e as suas orações em nome de Jesus. E Ele vai responder. Se Ele não respondeu, continue orando. Porque a palavra de Deus manda: orai sem cessar. Orar sem cessar é orar constantemente. Aonde estamos, surgiu um tempo, você se coloca na presença de Deus em oração. Tem momentos que você não vai poder abrir a sua boca em voz alta, que nem nós estamos falando aqui, orando aqui, mas com Deus, nós falamos com o coração. É a chamada oração em espírito. Essa oração, ela tem um poder tremendo. Por quê? Porque quando oramos em espírito, o diabo não ouve, ele não escuta. Então, quando nós oramos em espírito, é só nós e Deus, é aquela oração de coração, ligada direto com o Pai. E tem as orações que nós temos que abrir a boca e clamar aos céus, irmãos. Para você expulsar um demônio, você não pode orar em espírito, você tem que abrir a boca e dar ordem. Sai em nome de Jesus. Temos que saber a cada momento onde nós temos que agir e colocar a nossa fé em ação em nome de Jesus. O salmista, ele diz aqui, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista era um homem guerreiro, o rei Davi era um homem de guerra. E todos os seres humanos sentem medo. Mesmo ele orando e recebendo a resposta de Deus, que ele poderia enfrentar as batalhas e venceria, porque Deus era com ele, ele sentia medo. Porque é do ser humano. Não é aquele medo que você fica sem saber o que faz. Não. Um pouquinho de medo, de temor, é o que faz a pessoa ser o quê? Prudente. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter o temor de Deus. E esse temor de Deus é o que faz com que nós, quando o inimigo nos mostra alguma coisa que a carne quer pecar, é o que freia a nossa carne. É o temor que nós temos do Senhor em nome de Jesus. Se não temos o tempo, se perdermos o respeito, digamos claramente, o respeito pelo seu mandamento, nós vamos entrar na carne e vamos pecar. Então nós precisamos obedecer à sua palavra, andar no temor do Senhor, para que no momento que eu clamar a Ele, Ele vai me ouvir e responder o meu clamor em nome de Jesus. Olharam para Ele e foram iluminados, os que temem, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todos de suas angústias. Ou seja, quando nós clamamos, Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, eu já expliquei para os irmãos aqui, que nós temos 2 intercessores, irmãos. Então, nós precisamos entender, como Igreja de Cristo, que nós temos 2 intercessores que intercedem por nós nos momentos de aflição, no momento de angústia, no momento de necessidade. Temos 2 intercessores, um na terra e um nos céus. Nós temos um intercessor que está aqui conosco, chamado Espírito Santo de Deus. Ele está aqui conosco. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Ele está aqui, conosco, confirmando a palavra dele, que está sendo ministrada nesta noite. Antes de nós chegarmos aqui, o Espírito Santo estava já aqui.
Aí você me pergunta, pastor, mas ele estava comigo quando eu estava vindo para cá. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares. O mesmo instante que ele vinha conosco, ele já estava aqui. Pastor, o que é que ele estava fazendo aqui? Sabe o que é que era? Aguardando a mim e a você, de braços abertos, para receber de mim e de você os louvores que nós iríamos prestar para Deus. Ele que recebe e transmite para Deus em nome de Jesus. E mais, ele não estava aqui só para isso não, ele estava aqui para nos ajudar na oração e nos ajudar a entender a mensagem desta noite em nome do Senhor Jesus. Ele está aqui. Isso é lindo e maravilhoso. E quando nós temos essa certeza, esta confiança, nós sabemos que Deus responde às petições que lhe fazemos, em nome de Jesus. O 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aqui, ó, o temor aqui, ó, o respeito. Veja que aqui tem uma condição. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, só daqueles que obedecem. Conhece a palavra e obedece. Não adianta ter a letra mata, mas o Espírito vivifica. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor, nós já apresentamos que nós não temos que chamar por anjos, mas só que existe um exército de anjos de Deus, que eles trabalham ao meu e ao seu favor. Se precisarmos de auxílio, Deus enviará sim dos céus um anjo para nos socorrer em nome de Jesus. Só em casos especiais, mas Ele manda. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele faz o que mesmo? Confia. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Ou seja, nós diante de luta, da adversidade, não importa a situação, nós precisamos continuar confiando naquele que nos ama, nos amou antes de nós amarmos a Ele, em nome de Jesus. Amém, amados? O 9. Temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tem falta alguma aqueles que respeitam, que obedecem a sua palavra, obedecem o seu mandamento. Não tem falta alguma, não tem falta de sabedoria. O que precisarmos, Ele vai nos suprir em nome de Jesus. E isso se encaixa direitinho com Mateus 6,33, onde Jesus manda me buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei em nome de Jesus. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm. Nós não estamos aqui buscando o Senhor? O que é que está faltando na sua vida? O que é que você quer que Deus faça? Coloca diante dele e crê, meu irmão. Pastor, o que eu quero? A minha família convertida, em nome de Jesus. Eu ligo aqui na terra e ligo nos céus. Não vou para os céus e deixo eles para trás. Eles irão comigo, porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu e a minha casa vamos entrar junto no reino dos céus. Eu creio. Porque o Senhor me chamou para ser luz no meu lar. E essa luz, que sou eu e você, vai brilhar na vida de todos eles em nome de Jesus. Mas, tem um porém. Eu preciso dar o bom testemunho dentro do meu lar, para que eles vejam Jesus em mim, e eles queiram esse Jesus que eu sirvo, no nome do Senhor. Porque se eu não der o bom testemunho, como é que eles vão querer o Deus que eu sirvo? Se eu sou um cara, falo palavrão, não respeito a esposa, só vivo maltratando o filho, né? Sou um irresponsável, deixo faltar em casa como um pai de família, ou vice-versa. A esposa não cuida da casa, é aquele relaxo total. Como é que ela vai ganhar o seu marido para Jesus?
Então, o marido ou a esposa que não é convertido tem que olhar em nós e ver Cristo em nós, para que nós possamos ganhar eles para o Senhor Jesus. Eles precisam ver nós orando todos os dias. Eles precisam ver o nosso empenho, porque você acha que eles não estão de olhos em nós, em tudo que fazemos? Estão de olho no que fazemos. O dia que você não vem ao culto, eles falam: por que é que você não foi ao culto hoje? Ele não quer vir, mas ele te cobra. Deixa cobrar, não tem problema. Isso mostra que ele está preocupado em você buscar a Deus. Porque ele sabe por que eles falam isso? Porque eles se sentem seguros na tua companhia, porque você busca a Deus. Veja como é, eles não querem buscar, mas eles estão ali na tua sombra. É assim, meus irmãos, e nós precisamos trazer toda a nossa família para a luz, em nome do Senhor Jesus. Essa condição que a palavra de Deus nos fala nessa noite, que Deus ouve, Ele supre a necessidade, Ele ouve, é só para quem teme, para quem obedece a sua palavra em nome de Jesus. O 11, vinde a mim, vinde meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós temos como famílias, muitos de nós nos convertemos já em idade, mas nós que temos, os amados que têm crianças, filhos pequenos, tem que crescer no temor de Deus em nome de Jesus. Quando eu crio o meu filho no temor de Deus, ele vai respeitar o pai, vai respeitar a mãe, vai respeitar as outras pessoas. Por quê? Porque antes dele me responder, ou dele fazer qualquer malcriação, ele vai pensar que tem um Deus que está sobre todos, e ele pune aquele que faz o mal. E aí, onde nós ensinamos que responder mal para o pai ou para a mãe, Deus não se agrada disso. E aquele que trata pai e mãe mal, os dias de vida dele na terra são encurtados. A palavra diz isso. Então, tudo isso nós temos que ensinar para os nossos filhos andar no temor, no respeito a Deus, em nome de Jesus. O 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarde a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Ou seja, nós como crentes jamais podemos abrir a nossa boca para apontar para alguém ou falar mal de ninguém. Crente convertido não tem essa prática, porque quem fala mal ou aponta está totalmente fora da palavra de Deus. Deus não nos deu e nunca vai nos dar o papel de julgar ninguém, por ele manda amar o inimigo, orar pelo inimigo e não apontar ou acusar ou desejar o mal para ninguém. Isso não é papel da Igreja Santa do Senhor Jesus. O 14, aparta-te do mal e faz o que mesmo? Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue adiante, que isso agrada a Deus em nome de Jesus. Olha o versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre quem mesmo? Quem são os justos? Somos nós que já fomos justificados, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Olha aqui, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao que mesmo, amados? Ao nosso clamor em nome de Jesus. Você tem dúvida agora que Deus não ouve as suas orações? Ele ouve. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você, para nos guardar
nos proteger, nos livrar de qualquer astuta cilada do diabo que nós não estamos vendo no mundo espiritual. Quem nos guarda é Ele, é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Os olhos estão sobre nós e os ouvidos atentos, dizendo: filho, ora mais, filha, ora mais. E muitas das vezes nós oramos tão pouquinho, né, irmãos? Oramos tão pouco. E Deus está dizendo: ora mais, eu estou ouvindo. A oração nada mais é do que conversar face a face com Deus, dialogar com Deus. Quando eu oro, quanto menos eu oro, eu estou dizendo que eu não gosto de conversar com meu Pai. Então, quanto mais eu oro, mais eu agrado a Deus e me aproximo dEle, em nome de Jesus. Quando eu sou preguiçoso para orar, eu não estou agradando ao meu Deus. Deus não está se agradando da minha atitude, porque Ele nos fez imagem e semelhança dEle, para que Deus tivesse com quem dialogar e conversar. Olha que Deus lindo, olha que Pai maravilhoso. Ele nos fez imagem e semelhança dEle, para Ele ter com quem dialogar, conversar. Deus é Deus de diálogo, Deus é Deus que quer estar no nosso meio ali, conversando, dialogando conosco, que Ele está falando aqui na sua palavra, e nós falamos com Ele através da nossa oração. É nós trocar, conversar com Ele. Ele fala conosco, nós falamos com Ele na oração, Ele fala conosco através da Bíblia, e assim nós temos esse diálogo de pai e filho, e isso agrada ao Pai. Isso nos fortalece espiritualmente, isso fortalece a nossa fé, nos faz fortes espiritualmente e nos mantém uma igreja avivada no nome de Jesus. Você quer ver uma igreja avivada? É uma igreja que ora. Gente que não ora, não tem avivamento do Espírito Santo na sua vida. Precisamos buscar avivamento, não vem de mim e nem de você. Ela vem única e exclusivamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos aviva espiritualmente, para orar, para pregar, para jejuar, para levantar de noite, para orar. É o Espírito Santo que nos aviva. Esse avivamento vem de Deus, através do Espírito Santo. Não vem de nenhum ser humano, que nós não conseguimos produzir avivamento. Quem produz isso em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu sinto que eu estou preguiçoso para orar, né? Eu não consigo acordar à noite para orar. Peça para o Espírito Santo, Ele é o ajudador. Peça avivamento. Eu preciso ser avivado, eu preciso ser um homem ou mulher de oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, você acha que nós vamos entrar no reino dos céus sombra e água fresca? Oh, maravilha! Hoje eu estou preocupado com o cardápio. Hoje eu vou comer feijoada hoje. Não, eu vou comer churrasco hoje. Você acha que é nessa sombra de tudo que eu quero? Para entrar no reino dos céus é com muita luta, é com muito esforço, meus irmãos. Não é simplesmente eu achar que é do meu jeito, do jeito que eu quero, não. É do jeito que Deus manda. Nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Família vence unida às provações e tentações da vida. Temos que unir. Quando alguém da nossa família está passando por luta, por tribulação, temos que nos unir como família, nos colocar diante de Deus, joelho no chão, boca no pó e clamar aos céus. E resolver o problema juntos, em nome de Jesus. Tiago, abre lá o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vamos lá, Tiago. Família unida vence as batalhas, queridos. Eu já falei aqui para os irmãos, há algum tempo atrás, que não se vence luta sozinho. Temos que unir a nossa fé e resolver o problema no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim,
Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Essa tentação aqui significa tribulação, tá, irmão? Não é tentação que nem o inimigo, ele tenta, tribulação. Quando passar por tribulações. Quando caíres em várias tentações ou tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Quando nós temos fé, nós sabemos ter a paciência para esperar, descansar no Senhor. Quantas vezes nós oramos e temos orado, sim, e ainda não tivemos resposta de algo que nós precisamos ver a resposta de Deus, Deus agindo. Ele não agiu ainda, mas Ele vai agir no nome de Jesus. O que eu não posso é perder a paciência. Porque Deus não me responde, eu não vou orar mais, porque ele responde a oração do fulano, eu vejo o fulano orar, eu vejo o pastor orar, eu vejo o irmão ali orar, e Deus responde a minha oração. Eu vou deixar de orar. Meu irmão, isso é pensamento do Satanás. Não pense desta forma. Nós já acabamos de ler, lá no Salmos 34, 15, que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. O que precisamos é ouvir e guardar a palavra no nosso coração. Muitas das vezes nós oramos sim, mas quando Deus olha para nós, cadê a palavra? Descartamos ela. E aí como é que Ele vai responder? Ele age sobre a sua palavra. Porque ele próprio nos ensina que Ele vela sobre a sua palavra. Velar, eu já ensinei para os irmãos, que significa se faz presente na palavra para que ela se cumpra para aquilo que ela foi enviada para nós. A palavra está vindo para nós, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, não precisa ir lá. Está escrito assim, que 3 são os que testificam no céu. 3 testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quem é que está no meio? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. E é esse Jesus que está sendo ministrado, que é a própria palavra, é o próprio verbo vivo, que precisa ser guardada no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Ela é o remédio que eu e você precisamos, meus irmãos. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, Jesus fala no Evangelho de João capítulo 15, pedireis o que quiser e vos será feito. O que é que tem que estar no meu coração? A palavra de Deus, para que Deus possa me ouvir e me responder em nome de Jesus. Eu posso orar, mas se a palavra não está no meu coração, eu não vou ter resposta do Senhor. Veja que existe um processo para que Deus possa operar na vida do seu povo, em nome de Jesus. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito, é com entendimento, discernimento e sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se não tem quem ensine, nós vamos ter um monte de gente cego, sem entendimento, cheios de letra e não tem autoridade para expulsar uma mosca, muito menos impor as mãos sobre alguém e curar, muito menos expulsar um demônio. Não tem. São igrejas frias, mornas. E está cheio por aí das igrejas de Laodiceia. Linda, maravilhosa, um louvor maravilhoso que tinha a igreja de Laodiceia, e Jesus considerou uma igreja, um povo cego, surdos e nus, e não tinham nada, eram ricos materialmente, mas pobres espiritualmente. A igreja de Laodiceia é a última que nós estamos vivendo hoje, é a última igreja. Tenho, porém, a paciência, versículo 4. Tenho, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Pedir para Deus.
Está faltando sabedoria, está faltando entendimento, peça para o Espírito Santo. Pede para Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto se lhes há dado. Deus tem o Espírito Santo tem o maior prazer de nos ensinar, de nos ajudar, mas nós precisamos querer aprender, querer ter a força de vontade de querer aprender mais, ser mais envolvido, empenhado mais em aprender as coisas do Senhor. Mas se eu não quero, eu sou aquela pessoa que tanto fez como tanto faz, como é que eu vou receber de Deus alguma coisa? Não busco sabedoria, não sou empenhado em pedir, me dá discernimento, eu preciso de sabedoria que vem do alto, eu não quero sabedoria humana, que isso não presta para nada, espiritualmente falando. Eu quero sabedoria que vem do alto, e a palavra de Deus ensina aqui, que Deus nos dá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabedoria para lidar com a nossa família, sabedoria para lidar com os problemas no trabalho, sabedoria para lidar com tudo que venhamos enfrentar diante de nós. Nós precisamos de sabedoria. E temos que entender que em todas as áreas das nossas vidas, e tudo que venhamos fazer, Deus tem que estar à frente. O Senhor Jesus tem que estar à nossa frente, em nome do Senhor. Amém, irmãos? Ele precisa estar à nossa frente. Não faça nada sem colocar Deus na frente do que você vai fazer. Por menor ou maior que seja a tomada de decisão, a última palavra não vem minha, nem sua, nem do médico. A última palavra, ela é do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas o médico falou que aqui não tem jeito. O médico, quem é o médico? Ele é um homem carnal, falho, e ele só tem conhecimento humano. Ele é limitado. Mas Jesus nunca vai dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. A palavra nunca vai vir para nós, dizendo para você que isso não tem jeito, que isso é assim mesmo, não se conforme com isso. Não. Jesus nunca vai dizer e nunca disse para ninguém que não vai resolver o problema. Ele vai, ele pode e ele faz em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui no versículo 6, o Tiago ele diz como que temos que pedir para Deus, nem só a sabedoria, como qualquer coisa que precisamos que ele faça. Peça, porém, com fé. Olha lá, não duvidando. Percebe, irmãos? Temos que pedir com fé, sem sombra de dúvida no coração. E Deus, ele vai agir. Quando nós oramos por alguém, nós já oramos. E quando acabamos, agradecemos a Deus, porque sabemos que o milagre já aconteceu. Diante dos olhos humanos, parece que nada aconteceu, mas já aconteceu. Por que já aconteceu? Porque isso é fé. Fé é você crer no invisível, para que o impossível se concretize em nome de Jesus. Crer no impossível, crer no invisível, para que o impossível aconteça. Amém, queridos? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense o tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha lá. O que duvida é como as ondas do mar. A pessoa que não é firme na palavra de Deus, qualquer vento de doutrina, ela já se bandeia. Qualquer pessoa usada pelo Satanás, que vir no ouvido dela e falar algo que a palavra falou aqui de verdade, mas ele vem com uma palavra distorcida, ela já vai se bandear para aquele lado. E nós não podemos ter sombra de dúvida daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Temos que ser firmes na fé, firmes naquilo que Deus colocou no meu coração, e ninguém vai vir usar do vaso do Satanás, vai vir aqui desdizer que não é isso que Deus me ensinou. Tem que nem o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele batia de frente com os falsos profetas. As cartas de 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Éfeso,
Quantas cartas Paulo escreveu? Por quê? Porque os falsos profetas, Paulo pregou esse evangelho puro e cristalino. Quando Paulo saía dali, ia pregar em outros lugares, vinham os falsos profetas no ouvido dos novos convertidos, dizendo que não era bem assim como Paulo ensinava, não, porque tinha que obedecer às obras da lei também, a graça não era suficiente. E aí Paulo, ele escreve uma carta aos irmãos de Gálatas, descendo a lenha. Ele desceu a lenha, ele fala para os Gálatas: vocês vão ser salvos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês escolhem, porque a lei não salva ninguém. Então, ou seja, eles falaram para os novos convertidos que o evangelho que Paulo pregava precisava continuar fazendo os sacrifícios do Velho Testamento. E Paulo ensinou para eles que o Velho Testamento já tinha sido abolido. Agora a salvação é através da graça e a fé no Senhor Jesus. Esquece a lei. Agora nós estamos na graça. É a fé em Cristo, é o crer em Jesus que leva as pessoas ao reino dos céus. Não tem outro ensinamento. Quem ensinar outro ensinamento fora disso, não vem do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, abre lá e daqui a pouco nós já vamos. Volta só um pouquinho atrás aí. Efésios 4, nós vamos encerrar aqui, nós vamos orar em nome de Jesus. 4. Efésios capítulo 4. Versículo 17. Amém? Glória a Deus. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Ou seja, ele está dizendo aqui: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ou seja, aqui ele estava falando para a igreja de Éfeso, o Paulo. Vocês hoje, o comportamento de vocês como igreja é diferente dos gentios. Os gentios são as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. São os mundanos, as pessoas do mundo. Na vaidade do seu sentido. E aqui no versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A dureza de coração é o que faz as pessoas rejeitarem o Senhor Jesus. Entenebrecido significa alguém que está vivendo em trevas. Quando a pessoa ela endurece o coração e não quer se entregar para Jesus, ela está dizendo que ela quer permanecer nas trevas. Permanecer nas trevas, nós pregamos o Evangelho da Verdade e o Evangelho da Verdade ele é explícito, ele não pode ser maquiado ou dar meia volta. Às vezes as pessoas se assustam, mas não é para assustar, porque a verdade não assusta ninguém. Se eu quero a verdade, eu não me assusto com isso. Entenebrecido no entendimento significa que a pessoa está em trevas. E a pessoa que vive em trevas, as trevas, nós já sabemos o que é que representa as trevas. As trevas representam os demônios. Então, quando uma pessoa rejeita o Evangelho, ela está dizendo que ela não quer vir para Jesus e ela quer permanecer dominada pelo pecado, pelo mundo e Satanás. É isso que ela diz. Pela sua ignorância, por a falta do conhecimento, ela diz com a sua própria boca: eu não quero. Você fala: fulano, vamos na igreja comigo, tal. Não vou. Quando ela está rejeitando o Senhor Jesus, ela está dizendo: eu não quero ir para a luz, eu quero permanecer nas trevas. É assim que ela está dizendo pela sua atitude, irmãos. E a pessoa que vive nas trevas, ela não sabe para onde vai. Qualquer direção que ela tomar, ela está indo na direção errada, porque ela anda pelo seu próprio pensamento.
ela não é guiada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo príncipe das trevas, que mantém ela presa nas trevas. Que horror, né? E aí ele diz aqui, ó, os quais, havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, ou seja, pessoas que conheciam e se desviaram. E aí passaram a praticar todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, no versículo 20. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojou do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem é aquele velho homem que nos levava à morte. Então, ele foi morto no batismo, ele foi sepultado, para que nós pudéssemos viver uma nova vida no Espírito Santo, em nome de Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, o versículo 24. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Foi assim que nós somos gerados de novo, irmãos. Eu e você, que aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos gerados de novo para ser novas criaturas, que nem ele diz aqui, ó. E vos revestis do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Fomos gerados pela palavra de Deus para sermos santos. Ser santo significa separado do pecado, em nome de Jesus. E aí vem o 25 e diz, pelo que deixai a mentira e falei a verdade, um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar a quem mesmo? Ao diabo. Ou seja, temos que vigiar. Foi afrontado? Não entra em afronta. Irai e não pequeis. Até que veio até aqui, mas você não vai entrar em igualdade com aquele que veio te provocar. É difícil? É, mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de suportar para não entrar em igualdade com aquela pessoa e perdermos a nossa razão por desobediência, por deixar a carne tomar o lugar da ira e fazer com que nós venhamos pecar. Você pode até ficar irado por dentro, mas você não vai entrar em afronta com ninguém, mas você vai fazer aquilo que Jesus fazia, que quando ele era afrontado, quando ele era xingado, caluniado, difamado, ele não discutia com ninguém, mas ele entregava na mão daquele que julga todas as coisas, que é Deus, em nome de Jesus. Antes nós agirmos, bateu, levou, né? O cara olhou feio, você já perguntou, o que é? Né? Não, nós sabemos que nós não somos mais essas pessoas. O velho homem já morreu, que era o velho homem irado, que queria sair, era tudo na base do braço. Não, hoje nós não agimos mais dessa forma. Deus nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, nos deu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da moderação, o Espírito da paz, e não o Espírito da ira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.